pessoal, só um pouquinho que a nossa viagem já vai começar. Mas antes eu gostaria de lembrar com vocês aqui sobre o que nós falamos na semana passada. Vocês se lembram? Isso mesmo, sobre a Páscoa. Nós nos lembramos da morte de Jesus em uma cruz, mas da sua ressurreição. Ele não ficou morto, ele voltou a viver e ele vive. E fizemos também uma atividade. As atividades que vocês mandaram pra gente ficaram tão lindas, mas tão lindas, que resolvemos mostrar pra vocês aqui hoje, antes de iniciarmos a nossa quinta viagem. E aí, estão preparados? Vamos lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios 5:17a. Olá, crianças! Será que teremos uma aventura hoje? É claro que sim, aventuras não podem faltar aqui. E para onde iremos? Eu ainda não sei, mas a Gabi sabe e ela vai nos dar uma dica. Oi, galerinha do Epic, diz tudo bem? Hoje a gente vai para 2 lugares. Um fica em uma parte bem alta e outro fica em uma parte bem baixa. E aí, você já adivinhou? Uau! Então será uma viagem comprida, hein? Não sei se é comprida, mas eu sei que terá muita corrida e vai ser emocionante. Eu estou super ansiosa. Vamos logo, então. Peguem seus passaportes e se embora. Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa. Aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar. Estou indo viajar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Bíblia nos conta sobre o profeta Elias, que viveu quando Acabe era o rei do povo de Israel. Acabe foi um rei que se afastou do Senhor e passou a adorar outros deuses. Ele também levou o povo todo a pecar, adorando ídolos feitos por mãos de pessoas. Como se esses ídolos, essas coisas, pudessem ouvir ou fazer algo por eles. Eles se esqueceram dos mandamentos de Deus. Eles se esqueceram até mesmo de Deus. Os mandamentos dados por Deus,
para o povo, há muito tempo, dizia que eles não deveriam adorar a outros deuses e nem fazer imagens, e que isso traria para eles grandes e sérios problemas. E para provar que Deus é verdadeiro e cumpre as suas promessas, o Senhor mandou que Elias levasse um recado para Acabe. E esse recado não era nada agradável. Elias contou que Deus, durante bastante tempo, não iria deixar que chovesse sobre Israel. Já pensaram nisso? Ficar sem água? Alguma vez a sua casa ficou sem água? É terrível, é muito ruim. Será que Deus cumpriu a sua promessa? Na nossa viagem de hoje, nós vamos descobrir o que aconteceu. Vocês estão prontos? Peguem os seus passaportes e embarque conosco. Atenção, senhores passageiros. Pousaremos em instante no Vale de Jezreel. Crianças, vocês conseguem ver o lugar que nós chegamos? Tem um palácio, estão vendo? A terra é plana e fica entre montanhas. Esse lugar se chama Vale de Jezreel. Havia nesse vale estradas de terra, por onde passava muita gente. Havia também um belo rio com muita água, e todas as plantas no vale estavam sempre bem verdinhas. Só havia um problema. Quando chovia, ficava tão cheio de água que tudo ficava inundado no vale. As estradas desapareciam, porque a água cobria tudo, ficava cheio de lama, ficava muito difícil de passar por ali. Parece que o rei Acabe não acreditou no recado de Deus e ele continuava sendo rebelde e tão distante de Deus que ele não confiava mais nas palavras do Senhor. Ele continuou desobediente, fazendo coisas terríveis e levando o povo a fazer a mesma coisa. Sabem, crianças, aqui na Bíblia diz que a desobediência é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. E todos nós já nascemos com pecado. E todos somos pecadores, independente de fazermos ou sermos bons. Você alguma vez já desobedeceu o seu pai e a sua mãe? Você já contou alguma mentira? Você já sentiu inveja de alguém? Tudo isso é pecado. E a palavra de Deus também diz que Deus é puro, Ele é santo e Ele não pode aceitar e conviver com o pecado. A Bíblia nos fala aqui em Romanos 6:23 o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o castigo para o pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Por causa do pecado de Acabe e do povo, Deus cumpriu a sua promessa de castigo
e não choveu em Israel durante muito tempo. E sem chuva, a terra ficou seca e quente. As árvores secaram e não davam fruto. Não cresceu trigo, nem qualquer outra planta. Os rios também secaram e não havia nem água para os animais beberem, eles já estavam morrendo. Sabe, até mesmo as pessoas não tinham mais o que comer. Durante muito tempo não choveu, mas Elias, nesse período, estava aprendendo a confiar em Deus, porque o Senhor cuidou dele durante todo aquele tempo e nada faltou para Elias. Elias amava a Deus e mesmo enquanto o povo ao seu redor, mesmo sofrendo com a seca e com a fome, fazia coisas erradas e desobedecia a Deus, Elias permaneceu firme, pois sabia que Deus estava com ele. Crianças, quando todos à sua volta estiverem fazendo coisas erradas e você se sentir sozinho tentando ser obediente a Deus, lembre-se de que Deus está com você. Você pode confiar nele sempre, porque ele sempre está perto e ele pode te ajudar quando as coisas parecerem confusas e difíceis. Em Provérbios 3:5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Assim como Deus ajudou Elias, ele também te ajudará a permanecer firme e fazer as escolhas certas. Um bom tempo depois, Elias se encontrou com o rei Acabe e disse para ele reunir o povo num monte chamado Carmelo. Lá, Deus mostrou de forma maravilhosa a todo o povo de que ele era o verdadeiro Deus e de que ele tinha todo o poder. Depois disso, Elias foi orar para que Deus mandasse chuva, como ele havia prometido. Elias se ajoelhou e orou durante algum tempo, até que apareceu no céu uma nuvem pequenininha. Elias confiava na promessa de Deus e avisou: está na hora, Deus vai mandar a chuva que prometeu. Elias mandou avisar o rei Acabe que ele descesse a montanha depressa e fosse para o palácio, porque iria chover muito. Naquele tempo, os carros eram puxados por cavalos e as estradas não eram feitas com pedras ou asfalto, como são hoje. Assim, depois que chovesse muito, o carro do rei ficaria atolado, preso na lama da estrada. Elias tinha certeza que a chuva estava chegando, pois ele aprendeu a confiar em Deus. Crianças, quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos ter medo do castigo do pecado. Deus nos ama e nos preparou um plano maravilhoso de salvação, enviando seu Filho para morrer em uma cruz, para ser castigado em nosso lugar. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus ressuscitou e venceu a morte, e quando nós confiamos nele como nosso Salvador, ele cura o nosso coração do pecado e nos dá a vida eterna na presença de Deus.
Deus também amava o seu povo e finalmente estava mandando chuva para eles. Crianças, não demorou e o céu ficou cheio de nuvens escuras, muito vento e caiu uma grande chuva. Elias não tinha carro como o rei Acabe. E sabe o que ele fez? Elias desceu a montanha em disparada e foi correndo pela estrada debaixo de toda aquela chuva. E o mais interessante vem agora. Elias ficou tão contente com a resposta que Deus deu à sua oração, que ele correu tanto, mas correu tanto mesmo, que ele passou na frente do carro do rei Acabe, que era puxado por cavalos, e chegou na cidade de Jezreel antes do rei. Já pensou? Elias foi mais rápido do que os cavalos, porque ele confiou em Deus e foi ajudado por Deus. Gostaram de viajar pelo Vale de Jezreel? Elias participou de uma corrida sensacional nessa viagem, mas o melhor de tudo foi que ele aprendeu a confiar em Deus. Ele sabia que Deus é único, é verdadeiro e cumpre as suas promessas. Você que está me assistindo, já confiou nesse Deus tão maravilhoso? Se você ainda não o conhece, quero convidá-lo a entregar a sua vida a Ele, que pode cuidar de você em todos os momentos. Você pode orar agora, falando com Deus, pedindo para que Ele perdoe os seus pecados e tome conta da sua vida e do seu coração. Deus é fiel e cuidará de você em todos os momentos. E você, criança, que já entregou a sua vida a Jesus, você tem confiado em Deus quando enfrenta situações difíceis na sua vida? Lembre-se que o Senhor é fiel e jamais abandona os seus filhos. Deus está cuidando de você em todos os momentos e não deixará que nada aconteça sem que Ele dê tudo o que você precisa para continuar firme em seus caminhos. Quando você ficar com o coração triste, com medo ou com dúvidas, ore e peça que Ele te ajude a confiar de todo o seu coração.
aprendemos na nossa história que devemos confiar no Senhor assim como Elias fez. E o nosso versículo fala exatamente isso. Ele está lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 3 e o versículo 5, e diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Vamos falar novamente? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Devemos confiar no Senhor. Decore esse versículo e mande o seu vídeo pra gente. Dêem graças em todas as circunstâncias, que essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Tchau! Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças a todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Dê graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Dê graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Dê graça a todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Tchau, galera IPKids. Dê graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Tchau, galerinha. Boa viagem. Olá, crianças! Hoje vamos continuar a nossa conversa com o surdo. Você está quase convidando ele para assistir o culto do RP Kids acessível em Libras. Então você chegou, olhou para ele olhou para você. Oi, surdo? Eu ouvinte. Hoje nós vamos aprender mais 2 sinais. Posso conversar com você? Como a gente faz isso em Libras? Com 2 sinais. Conversar, a mão fechada em S, e essa mão aberta você vai fazer um movimento circular aqui, ó. Conversar. Posso? Mãos fechadas para baixo, este movimento. Então você vai dizer conversar. Posso? Significa posso conversar com você? Então 6 sinais, vamos repassar.
Oi, surdo? É ouvinte. Posso conversar com você? Semana que vem a gente continua. Você tá treinando? Tchau. Nossa, como ele corria rápido, hein? Como será que ele conseguia correr tão rápido? Elias correu mais rápido que os cavalos do rei, porque Deus estava com ele e o ajudou. Mas sabe o que mais me chama a atenção nessa história? A confiança que ele tinha em Deus. Que também possamos ter a mesma confiança que Elias tinha. Sim. E será que semana que vem teremos mais alguma aventura? Claro que sim, mas antes da gente ir embora, o Lucas orará para nós. Muito obrigado, Papai do Céu, pela proteção do Senhor. Em nome de Jesus.